Olá, queridos espectadores. Bem-vindos a mais uma jornada através do tempo e da alma humana. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que transcende séculos, uma narrativa sobre coragem, amor maternal e destinos entrelaçados que nos ensina sobre a verdadeira nobreza do coração. Imaginem por um momento, uma mulher simples, marcada pela perda, recebe nas mãos o futuro de todo um reino. Em tempos sombrios, quando a peste devasta a terra e homens ambiciosos tramam pelo poder, ela se torna a única barreira entre a esperança e o caos. Uma história de proteção, sacrifício e redenção, que nos mostra como o amor verdadeiro pode florescer, mesmo nos solos mais áridos da adversidade. Antes de mergulharmos nesta época fascinante, me contem, de onde vocês estão assistindo? Deixem nos comentários sua cidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para que mais pessoas possam conhecer essas histórias atemporais que tanto nos ensinam sobre o coração humano. Ano de 1347, Reino de Wessex, Inglaterra medieval. A chuva fustigava os telhados de palha como lágrimas de um céu inconsolável. Margaret ajustou o xale de lã grosseira sobre os ombros, observando pela pequena janela de sua cabana as gotas que deslizavam pelo vidro turvo como lágrimas silenciosas. O vento uivava entre as frestas das tábuas mal ajustadas, carregando consigo o aroma úmido da terra encharcada e algo mais sombrio, o cheiro pesado da peste que assolava as aldeias vizinhas. Seus 3 filhos dormiam em seus catre de palha. Thomas, de 12 anos, com os punhos cerrados mesmo no sono, como se ainda lutasse contra as adversidades do dia. Alice, de 8 anos, aninhada como um passarinho ferido, e Geoffrey, de apenas 6 anos, o pequeno órfão que acolhera quando a peste levara seus pais. Cada respiração tranquila deles era uma bênção sussurrada no silêncio da noite. Margaret passou os dedos calejados pela superfície rugosa da mesa de madeira, onde ainda repousavam migalhas do parco jantar. Viúva havia 3 anos. Desde que a febre levara seu marido Harold, ela aprendera a encontrar força onde antes só havia desespero. Suas mãos pequenas, mas determinadas, tinham se tornado instrumentos de sobrevivência, fiando lã, costurando remendos, cultivando o pequeno horto que garantia alguns vegetais para a mesa. O ruído de cascos na lama interrompeu seus pensamentos. Não era comum receber visitas àquela hora, especialmente com o tempo inclemente. Margaret inclinou-se para a janela, tentando enxergar através da cortina de chuva. Uma figura encapuzada desmontava de um cavalo exausto, carregando algo nos braços. 3 batidas firmes ecoaram na porta de carvalho. Margaret hesitou, o coração acelerando. Nas últimas semanas, soldados haviam percorrido a região, falando de tumultos no Castelo Real, de mortes misteriosas e de uma guerra civil que se aproximava como uma tempestade no horizonte. "Quem vem a esta hora?" perguntou, a voz baixa para não despertar as crianças. "Uma alma necessitada de abrigo, senhora. Trago algo que vos pertence mais que a mim." A voz era grave, educada, carregada de uma urgência que fez Margaret deslizar o ferrolho. A porta rangeu ao se abrir, revelando um homem alto, de meia idade, cuja capa escura pingava água suja no limiar. Mas foi o que ele carregava nos braços que fez o ar escapar dos pulmões de Margaret. Um bebê, envolto em tecido de veludo púrpura com bordados dourados que reluziam mesmo sob a luz fraca da vela. A criança dormia com uma serenidade que contrastava dramaticamente com a tempestade lá fora e a tensão gravada no rosto do estranho. "Eu vos suplico", murmurou o homem, seus olhos escuros refletindo algo entre desespero e determinação. "Escondei esta criança. Protegei-a como se fosse vossa própria carne e sangue." Margaret estendeu os braços instintivamente, e o peso pequeno e quente do bebê assentou-se contra seu peito como se sempre tivesse pertencido ali. A criança murmurou no sono, um punho minúsculo emergindo do veludo para agarrar uma mecha dos cabelos castanhos de Margaret. "Quem é esta criança?" sussurrou ela, embora algo profundo em seu íntimo já soubesse que a resposta mudaria sua vida para sempre. O cavaleiro observou-a por um longo momento, estudando cada traço de seu rosto como se tentasse ler sua alma. "Ele é o futuro do reino de Wessex. Ele é o príncipe William." As palavras caíram entre eles como pedras em água parada, criando ondas que se expandiam infinitamente.
Margaret sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés, mas seus braços apenas se fecharam mais protetoramente ao redor da criança. O rei Edmund jaz moribundo, continuou o homem, sua voz carregada de pesar. Seu irmão, o duque de Northumberland, moveu-se rapidamente para tomar o trono. A rainha e seus outros filhos foram eliminados. Consegui salvar apenas este pequeno. Margaret olhou para o bebê em seus braços. Ele não podia ter mais que poucos meses, com cabelos escuros como seda e feições delicadas que já prometiam a nobreza de sua linhagem. Como podia algo tão pequeno e indefeso carregar o peso de um reino inteiro? Por que eu? Perguntou, embora sua voz mal ultrapassasse um sussurro. Porque às vezes o destino escolhe os corações mais puros para as missões mais sagradas, respondeu o cavaleiro. E porque uma mãe que protege 3 crianças sozinha em tempos de peste e guerra já provou que seu amor não conhece limites. A chuva parecia bater mais forte contra a janela, como se o próprio céu pressionasse a urgência do momento. Margaret sentiu o peso da responsabilidade descer sobre seus ombros como um manto pesado, mas também sentiu algo mais. Uma estranha sensação de completude, como se esse bebê fosse a peça que faltava em sua família fragmentada. Virão procurá-lo, alertou o homem. Homens sem escrúpulos que não hesitarão em derramar sangue inocente. Deveis ser cautelosa, astuta. Fazei-o passar por vosso próprio filho. Margaret assentiu, embora sua mente girasse com 1000 dúvidas e medos. E vós? Ficareis para ajudar? O cavaleiro balançou a cabeça. Devo partir. Minha presença aqui apenas traria mais perigo, mas voltarei quando puder. Juro-vos por minha honra. Ele se dirigiu à porta, mas se voltou uma última vez. O nome da criança é William, recordai-vos disso. E recordai-vos também de que o sangue real não faz um homem nobre, são suas ações que o fazem. A porta se fechou com um som final, e Margaret ficou só com o bebê nos braços e o eco das palavras do estranho ressoando em sua mente. Lá fora, o som dos cascos se afastava, engolido pela tempestade e pela escuridão. Ela olhou para William, que começava a se mexer inquieto. Sem pensar 2 vezes, Margaret desabotoou a blusa e o colocou para mamar. Não tinha leite há anos, mas o gesto acalmou a criança, que se aconchegou contra seu peito, como se reconhecesse o calor maternal. Mãe? A voz sonolenta de Alice ecoou do canto onde dormiam. Quem era aquele homem? Margaret virou-se para encontrar os 3 filhos acordados, observando-a com olhos curiosos e ligeiramente assustados. Thomas, o mais velho, já mostrava a desconfiança prematura daqueles que amadureceram rápido demais. Alice parecia fascinada pelo bebê, enquanto Geoffrey apenas observava com a paciência silenciosa daqueles que aprenderam a aceitar mudanças súbitas. Era um viajante perdido na tempestade, disse Margaret suavemente, e este pequeno, este é vosso irmão mais novo. Nasceu durante a tempestade anterior, quando vós todos dormieis profundamente. A mentira saiu de seus lábios com uma facilidade que a surpreendeu, mas quando olhou para William, aninhado contra seu peito, sentiu que não era bem uma mentira. Naquele momento, ele se tornara seu filho de uma forma que transcendia o sangue e a lei. Thomas franziu o senho. Mas, mãe, vós não estáveis... As bênçãos de Deus chegam de formas misteriosas, meu filho, interrompeu Margaret com uma firmeza gentil. E nossa família acaba de crescer. Ela se dirigiu ao pequeno baú, onde guardava suas poucas posses valiosas, e retirou uma manta de lã macia, que havia tecido quando esperava Geoffrey. Com cuidado, trocou o veludo rico por algo mais humilde, mais condizente com sua situação. O tecido púrpura foi dobrado e escondido no fundo do baú, sob algumas velas e ervas secas. Como se chama nosso irmão? Perguntou Alice, aproximando-se para tocar delicadamente a mãozinha do bebê. Margaret sorriu, uma onda de ternura inexplicável lavando sobre ela. William, seu nome é William. E assim, naquela noite tempestuosa de 1347, o destino de um reino foi confiado às mãos calejadas de uma camponesa viúva. Mas Margaret ainda não sabia que o maior desafio não seria esconder um príncipe, seria aprender a deixá-lo partir. O amanhecer chegou tingido de vermelho, como se o céu ainda carregasse as cicatrizes da tempestade noturna. Margaret despertou com William contra seu peito, o calor pequeno e constante do bebê tendo se tornado, em uma única noite, tão familiar quanto seu próprio batimento cardíaco. Ela havia dormitado sentada na cadeira de palha, velando o sono da criança,
atenta a cada respiração, cada movimento. Thomas já se movia pela cabana, alimentando as galinhas no quintal pequeno. Aos 12 anos, ele assumira responsabilidades que deveriam pertencer a um homem adulto, e Margaret sentia uma pontada de tristeza sempre que via os ombros do filho curvados sob o peso de preocupações prematuras. Mãe? Alice se aproximou, os cabelos loiros desalinhados pelo sono. Posso ajudar a cuidar do William? A pergunta inocente fez o coração de Margaret acelerar. Precisavam estabelecer a história, torná-la crível. Claro, minha pequena, mas lembrai-vos, William é nosso segredo especial por enquanto. Não devemos falar dele para estranhos, sim? Alice assentiu solenemente, como se compreendesse instintivamente a gravidade da situação. Geoffrey, ainda sonolento, se aproximou e tocou delicadamente o punho cerrado de William. Ele é tão pequeno, murmurou. Como eu era quando cheguei aqui. Margaret sentiu o coração se apertar. Geoffrey havia chegado à sua porta órfão, magro e silencioso, carregando apenas uma boneca de trapos que sua mãe havia feito. Ela o acolhera sem hesitar, e agora ele fazia parte de sua família tão completamente quanto se tivesse nascido de seu ventre. Sim, meu amor, todos precisamos de cuidado quando somos pequenos. O som de cavalos se aproximando fez Margaret gelar. Eram muitos, mais que um viajante solitário teria. Ela se levantou rapidamente, entregando William a Alice. Levai-o para o quarto dos fundos. Rapidamente. Thomas entrou correndo. Mãe, são soldados. Muitos soldados. Margaret sentiu o sangue esfriar nas veias, mas forçou-se a manter a calma. Alice, ficai com William no quarto. Não façais barulho. Não importa o que ouvirdes. Thomas, Geoffrey, comportai-vos normalmente. As batidas na porta vieram secas, autoritárias. Margaret respirou fundo e abriu, encontrando um homem corpulento, vestindo as cores do Duque de Northumberland. Sua barba negra estava salpicada de gotas de chuva matinal, e seus olhos pequenos a examinavam com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Senhora, a voz era áspera, sem cortesia. Sou o capitão Morris, a serviço de sua senhoria, o Duque de Northumberland. Estamos procurando um fugitivo, um cavaleiro que pode ter passado por aqui durante a noite. Um cavaleiro. Margaret permitiu que uma expressão de curiosidade genuína cruzasse seu rosto. Não vi cavaleiro algum, senhor. A tempestade foi terrível. Eu mal saí da cabana. O capitão a estudou, seus olhos vasculhando o interior humilde. Este cavaleiro pode estar acompanhado por uma criança. Um bebê. O coração de Margaret bateu tão forte que ela teve certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Uma criança? Que estranho. Por que um cavaleiro viajaria com um bebê em tal tempestade? Isso não vos diz respeito, rebateu Morris friamente. Podemos entrar? Margaret se fez de lado, sabendo que recusar seria mais suspeito que permitir. Certamente, embora não haja muito para ver, os soldados se espalharam pela cabana pequena, reviram o baú simples, examinaram os cantos escuros. Margaret rezou silenciosamente para que Alice tivesse tido tempo suficiente de esconder William adequadamente. Quantos filhos tendes? Perguntou Morris, observando Thomas e Geoffrey, que se mantinham próximos à lareira. 3, respondeu Margaret sem hesitar. Thomas, Geoffrey e minha pequena Alice. Onde está a menina? Cuidando do bebê. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Morris se voltou rapidamente, os olhos brilhando com interesse súbito. Bebê? Que bebê? Margaret sentiu o mundo girar sob seus pés, mas forçou um sorriso cansado. Meu filho mais novo. Nasceu há algumas semanas. Alice gosta de ajudar a cuidar dele. Queremos vê-lo. Não era um pedido. Margaret assentiu, dirigindo-se ao quarto dos fundos, com pernas que pareciam feitas de gelatina. Encontrou Alice sentada na cama estreita, embalando William envolto na manta de lã. A menina havia tido a presença de espírito de desarrumar os próprios cabelos e fingir que acabara de acordar. Este é William, disse Margaret, tomando o bebê nos braços. Meu filho. Morris se aproximou, examinando a criança com atenção. William escolheu aquele momento para abrir os olhos. Olhos azuis brilhantes que pareciam focalizá-lo diretamente. O capitão franziu o senho. Parece muito bem alimentado para um bebê de família camponesa. Margaret sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Deus me abençoou com leite abundante. E temos algumas galinhas. Ovos ajudam.
Ela rezou para que ele não reparasse na qualidade fina da pele do bebê, nos dedos pequenos, mas bem formados, na ausência de marcas de privação que caracterizavam crianças camponesas. Morris estudou William por mais alguns segundos eternos, depois se afastou. Quantos anos tendes, senhora? 28 anos. E vosso marido? Morto há 3 anos. A febre. Algo no tom cansado de Margaret, na resignação genuína em sua voz, pareceu convencer o capitão. Ele acenou para seus homens. Continuaremos nossa busca. Se virdes qualquer coisa suspeita, cavaleiros estranhos, pessoas fazendo perguntas, queremos saber imediatamente. Certamente, senhor. Quando os soldados finalmente partiram, Margaret se deixou cair na cadeira, tremendo. William começou a chorar. Um choro forte e saudável que ecoou pela cabana como um lamento. Mãe, Thomas se aproximou, a voz baixa. Aquele homem ontem à noite, era ele que procuravam, não era? Margaret olhou para seu filho mais velho, vendo nos olhos dele uma compreensão prematura que a entristeceu profundamente. Thomas tinha sido forçado a amadurecer rápido demais. Primeiro pela morte do pai, agora por esta situação que nem ela mesma compreendia completamente. Sim, ela respondeu simplesmente. E agora somos parte de algo maior que nós mesmos. Thomas assentiu lentamente. O que isso significa para nossa família? Margaret embalou William, sentindo o peso da responsabilidade em seus braços. Significa que teremos que ser mais corajosos e mais cuidadosos do que jamais fomos. Significa que este pequeno precisa de nós. Alice se aproximou, tocando delicadamente o cabelo escuro de William. Ele vai ficar conosco para sempre? A pergunta inocente atingiu Margaret como uma flecha. Ela ainda não sabia a resposta. Na verdade, começava a perceber que havia muito sobre a situação que não compreendia. Quem era exatamente o cavaleiro? Como podiam ter certeza de que William era realmente quem ele dizia ser? E, mais importante, o que aconteceria quando descobrissem que ele não estava morto? Não sei, minha pequena, murmurou Margaret. Mas enquanto ele estiver conosco, será nosso irmão em todos os sentidos. Lá fora, o som de cavalos voltou a ecoar, mas desta vez se afastando. Margaret se dirigiu à janela e observou a tropa de soldados desaparecer na estrada enlameada. Mas algo lhe dizia que eles voltariam. E quando voltassem seria com mais perguntas. 2 semanas se passaram em uma tensão silenciosa que pairava sobre a cabana como neblina matinal. Margaret havia desenvolvido uma rotina cuidadosa, mantendo William sempre próximo, inventando histórias elaboradas sobre sua recuperação pós-parto, sempre que vizinhos questionavam sua aparência saudável. A criança prosperava sob seus cuidados, ganhando peso e desenvolvendo um sorriso que iluminava mesmo os dias mais sombrios. Havia algo em seus olhos, uma inteligência precoce, uma serenidade que parecia antiga demais para sua idade, que fazia Margaret se perguntar que tipo de homem ele se tornaria. Thomas havia assumido o papel de protetor silencioso, sempre alerta para sons de cavalos ou estranhos na estrada. Alice brincava com William como se ele fosse uma boneca viva, cantando canções de ninar com sua voz cristalina. Geoffrey, com a sabedoria silenciosa dos órfãos, simplesmente aceitava o novo membro da família sem questionamentos. Era uma tarde chuvosa quando ele voltou. Margaret estava costurando a luz fraca da janela quando ouviu a batida familiar. 3 pancadas firmes, uma pausa, depois 2 mais. Seu coração acelerou. Era o sinal que o cavaleiro havia estabelecido antes de partir. Desta vez, quando abriu a porta, encontrou um homem muito diferente. O estranho misterioso daquela noite tempestuosa estava ferido. Uma bandagem ensanguentada, envolvendo o braço esquerdo, o rosto marcado por uma cicatriz recente que corria da têmpora à mandíbula. Seus olhos, porém, mantinham a mesma intensidade determinada. "Posso entrar?" pediu ele, a voz mais rouca que antes. Margaret o deixou passar, observando como ele se movia com dificuldade. "Estais ferido. Nada que não cure com tempo e cuidado." Ele parou ao ver William nos braços de Alice, que o embalava suavemente. "Como está nosso pequeno príncipe?" "Crescendo forte", respondeu Margaret, mas os soldados vieram procurar, fizeram perguntas. O homem assentiu gravemente. "Era esperado. Desculpai-me por não ter me apresentado adequadamente antes. Sou Robert de Blackwood. Sir Robert, embora o título tenha pouco significado agora.
Margaret serviu-lhe uma tigela de ensopado e observou-o comer com a fome de quem não tinha uma refeição decente há dias. Não sois um cavaleiro de nascimento. Não era uma pergunta. Havia algo em seus modos, uma familiaridade com o trabalho manual que a nobreza não possuía. Robert sorriu pela primeira vez, transformando seu rosto severo, perspicaz. Fui ferreiro antes de me tornar soldado. Ganhei meu título no campo de batalha, não por berço. E por que arriscais tudo por William? A pergunta fez Robert pausar, a colher a meio caminho da boca. Ele olhou para o bebê, que havia adormecido nos braços de Alice, e Margaret viu algo profundo e doloroso cruzar seus olhos. Porque jurei protegê-lo, disse finalmente. E porque falhei em proteger sua mãe. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar da lenha na lareira e a respiração suave de William. Thomas, que havia estado observando calado, se aproximou. Que aconteceu na noite em que trouxestes William? Robert olhou para o menino, depois para Margaret, como se pedindo permissão. Ela assentiu. O castelo foi atacado durante a noite, começou Robert, sua voz baixa e carregada de pesar. O Duque de Northumberland havia planejado tudo cuidadosamente. Soldados infiltrados, portões abertos de dentro. Quando percebemos o que estava acontecendo, já era tarde demais. Ele pausou, os punhos se cerrando. Eu estava de guarda nos aposentos reais. Ouvi os gritos, o som de espadas. Corri para proteger a família real, mas... Sua voz falhou. Mas tivestes que escolher, completou Margaret suavemente. Robert assentiu, a dor nua em seus olhos. A rainha estava ferida mortalmente. Ela me entregou William. Fez-me jurar que o salvaria. Eu podia tentar salvá-la ou salvar a criança, mas não ambos. Fizestes a escolha certa, disse Margaret firmemente. Uma mãe sempre escolheria a vida de seu filho. Digo isso a mim mesmo todas as noites, murmurou Robert. Mas ainda ouço os gritos. Alice se aproximou silenciosamente e colocou sua pequena mão na de Robert. William está seguro agora. A mãe o ama como se fosse seu próprio filho. As palavras inocentes da menina pareceram tocar algo profundo em Robert. Ele olhou para Margaret com uma expressão nova, gratidão misturada com algo que ela não conseguia identificar completamente. Os soldados voltarão, disse ele. O duque não é homem de desistir facilmente, e há rumores de que outros nobres leais ao rei legítimo estão se organizando. Que significa isso para nós? Perguntou Thomas, sempre prático. Significa que talvez não possamos ficar aqui por muito mais tempo, respondeu Robert. Tenho amigos, lugares onde podemos nos esconder, até que seja seguro revelar a identidade de William. Margaret sentiu um frio no estômago. A ideia de deixar sua casa, por mais humilde que fosse, a assustava. Mas quando olhou para William, dormindo tão pacificamente nos braços de Alice, soube que faria qualquer sacrifício necessário. Quando? Perguntou simplesmente. Em breve. Dias. Talvez semanas. Depende de quão próximos os soldados chegarem. Robert se levantou, testando o peso no braço ferido. Por agora preciso me recuperar. Há lugar para mim aqui? Margaret olhou ao redor da cabana pequena. Mal havia espaço para sua família atual, mas de alguma forma sabia que encontrariam uma maneira. Podeis ficar no celeiro, ofereceu Thomas. É seco e quente, e há palha fresca. Robert sorriu para o menino. Agradeço. E Thomas, gostaria de aprender alguns truques de ferreiro? Nunca se sabe quando habilidades práticas podem ser úteis. Os olhos de Thomas se iluminaram pela primeira vez em semanas. Margaret sentiu uma onda de gratidão por Robert ter percebido que o menino precisava de uma figura paterna, mesmo que temporária. Naquela noite, enquanto Robert se instalava no celeiro e as crianças dormiam, Margaret permaneceu acordada olhando para William. O bebê havia se tornado tão parte de sua vida que era difícil lembrar como era antes de sua chegada. Mas algo lhe dizia que as mudanças apenas começavam e que muito em breve teriam que deixar tudo para trás, para salvar o futuro de um reino. O cheiro de fumaça chegou primeiro, acre, espesso, carregando o presságio de destruição. Margaret despertou com William chorando em seus braços e Thomas sacudindo-a urgentemente no escuro pré-alba. Mãe, Robert diz que precisamos partir agora. Pela janela pequena, Margaret viu o brilho alaranjado no horizonte, não o sol nascente, mas o reflexo de fogos que ardiam nas aldeias vizinhas. Seu sangue gelou. Os soldados não estavam apenas procurando,
Estavam queimando tudo em seu caminho. Robert apareceu na porta já vestindo sua armadura simples de couro. Vestia as crianças rapidamente. Podemos levar apenas o essencial. Para onde iremos? Margaret se levantou embalando William, que chorava inconsolável, como se sentisse o perigo no ar. Para o norte. Conheço caminhos através da floresta. Robert parou, seus olhos encontrando os dela na penumbra. Margaret, há algo que deveis saber. O Duque está queimando todas as cabanas onde famílias têm bebês de idade similar a William. Ele não está mais procurando discretamente. O horror da situação atingiu Margaret como um golpe físico. Quantas famílias inocentes estavam sofrendo por causa deles? Quantas crianças estavam em perigo porque ela havia escolhido proteger William? É culpa minha, sussurrou ela. Todas essas pessoas? Não. A voz de Robert foi firme como ferro forjado. A culpa é do homem que ordena a queima de lares inocentes. Vós apenas fizestes o que qualquer mãe faria. Thomas já estava ajudando Alice e Geoffrey a se vestirem, seus movimentos eficientes apesar da idade. A adversidade havia forjado nele uma competência que Margaret admitava e lamentava ao mesmo tempo. Em questão de minutos, estavam prontos para partir. Margaret carregava William e uma trouxa pequena com roupas de bebê. Alice segurava a boneca de trapos de Geoffrey, a única ligação que o menino tinha com seus pais mortos. Thomas carregava suas poucas ferramentas e uma faca de cozinha. Geoffrey, silencioso como sempre, apenas segurava a mão de Alice. Robert os guiou pela porta dos fundos, contornando o celeiro onde havia dormitado apenas algumas horas. O cavalo estava selado e pronto, mas era apenas um animal, insuficiente para carregar 5 pessoas. Eu e Thomas iremos a pé, disse Robert, verificando o equipamento uma última vez. Margaret, vós e as crianças menores irão montados. Não, protestou Margaret. Não posso. Podeis e ireis. A voz de Robert não admitia discussão. William precisa de vós, e vós não podeis cuidar dele adequadamente se estiverdes exausta da caminhada. Eles se puseram em movimento através da neblina matinal, Robert liderando o cavalo pelas rédeas enquanto Thomas caminhava ao lado. A floresta os engoliu rapidamente, mas mesmo sob a proteção das árvores, Margaret podia ouvir o som distante de cavalos e vozes ásperas. William havia parado de chorar, mas permanecia inquieto contra seu peito. Margaret sussurrou canções de ninar, tanto para acalmá-lo quanto para manter sua própria coragem. Atrás dela, Alice mantinha Geoffrey firme na sela, os dois unidos na adversidade. Robert, chamou Margaret baixinho depois de uma hora de viagem. Como sabeis estes caminhos tão bem? Cresci nestas florestas, respondeu ele sem se voltar. Meu pai era ferreiro em uma aldeia pequena. Eu costumava vir aqui caçar coelhos para a família. E vossa família? Estão seguros? O passo de Robert hesitou quase imperceptivelmente. Morreram na peste há 2 anos. Por isso me alistei no exército real. Não tinha mais nada a perder. Margaret sentiu uma pontada de compreensão. Robert era como ela, alguém que havia perdido tudo e encontrado um novo propósito. A diferença era que sua missão agora os colocava em perigo mortal. O som de galhos quebrando à distância fez todos se tensionarem. Robert levantou a mão, sinalizando silêncio, e os guiou para um bosque denso onde as copas das árvores bloqueavam quase toda a luz. Ficai aqui, sussurrou. Não façais ruído algum. Ele desapareceu entre as árvores com a agilidade silenciosa de um caçador experiente. Margaret segurou William contra o peito, rezando para que ele não escolhesse aquele momento para chorar. Alice e Geoffrey pareciam estátuas sobre o cavalo, nem mesmo ousando respirar alto. Vozes masculinas ecoaram através da floresta, ásperas, irritadas. Margaret conseguiu captar fragmentos. Rastros levam para cá. Queimamos a cabana, mas eles já tinham ido. O Duque quer a criança viva. O coração de Margaret bateu tão forte que ela teve certeza de que os soldados o ouviriam. William se mexeu inquieto, e ela colocou delicadamente a mão sobre sua boca minúscula, odiando-se por ter que silenciar uma criança inocente. Eternos minutos se passaram antes que Robert retornasse, movendo-se como sombra entre as árvores. Seu rosto estava sombrio. São muitos, sussurrou, e eles trouxeram cães. O terror gelou o sangue de Margaret. Cães significavam que não poderiam se esconder por muito tempo. Seus odores os denunciariam. Que fazemos? Perguntou Thomas, a voz tensa, mas controlada.
Robert estudou o terreno ao redor, seus olhos experientes avaliando possibilidades. Então, para a surpresa de Margaret, ele começou a remover partes de sua armadura. Há um riacho a cerca de meia milha daqui, disse ele trabalhando rapidamente. A água confundirá os cães, mas teremos que nos mover rápido e deixar pegadas falsas. Ele pegou algumas peças de metal de sua armadura e as amarrou nos galhos de árvores próximas, criando uma trilha que levaria os soldados na direção oposta. Era astuto. O barulho do metal balançando poderia enganá-los por tempo suficiente. Vamos! Eles se moveram através da floresta com urgência silenciosa, Robert agora carregando Alice no colo, enquanto Thomas mantinha Geoffrey de mãos dadas. Margaret se concentrou em manter William calmo, sussurrando orações silenciosas. O riacho, quando finalmente o alcançaram, era mais largo do que Margaret esperava. A água corria rápida e gelada, prometendo travessia desagradável. Eu vou primeiro com o cavalo, disse Robert. Depois vocês, um por vez. A água chegava até a cintura de Robert, e o cavalo relutou antes de se aventurar na correnteza. Margaret observou, o coração apertado, enquanto ele lutava para manter o animal estável. Agora vós, Margaret. Segurai William bem alto. A água gelada cortou através de suas saias como facas, roubando-lhe o ar dos pulmões. William chorou com o choque do frio, mas Margaret forçou-se a continuar avançando. Cada passo era uma luta contra a correnteza e contra o medo de cair. Robert a alcançou do outro lado, suas mãos fortes a puxando para a margem. Depois vieram Thomas carregando Geoffrey e finalmente Alice, tremendo, mas determinada. Os cães perderão nosso rastro aqui, explicou Robert, ajudando-os a se reorganizarem. Mas não podemos parar. Há um lugar seguro a algumas horas daqui. Eles continuaram através da floresta molhados e exaustos, mas vivos. Margaret sentia William tremendo contra seu peito e sabia que precisavam de abrigo em breve. O bebê estava forte, mas não era invencível. Quando finalmente viram as torres do monastério de Santo Agostinho se erguendo entre as árvores, Margaret sentiu lágrimas de alívio escorrerem por suas bochechas. Eles haviam escapado, por enquanto, mas algo lhe dizia que esta era apenas a primeira de muitas fugas, e que cada uma seria mais perigosa que a anterior. As pedras antigas do monastério de Santo Agostinho se erguiam contra o céu cinzento, como braços oferecendo proteção divina. Margaret nunca havia se sentido tão grata por ver muros de pedra e portões de ferro quanto naquele momento, com William tremendo em seus braços e suas próprias roupas ainda úmidas da travessia do riacho. O Frei Benedict, que os recebeu, era um homem pequeno e redondo, com olhos bondosos que pareciam ver diretamente na alma das pessoas. Suas mãos calejadas pelo trabalho manual e suaves pela oração tocaram delicadamente a testa de William. A criança está com febre, observou ele, a voz carregada de preocupação genuína. Vinde, temos um lugar aquecido e remédios. O interior do monastério emanava paz e segurança que Margaret não sentia há semanas. Velas cintilavam em nichos de pedra e o aroma de incenso misturava-se com o cheiro de pão fresco e ervas medicinais. Monges de hábitos castanhos moviam-se silenciosamente pelos corredores, alguns cuidando de crianças órfãs que haviam encontrado refúgio ali. A peste deixou muitos pequenos sem família, explicou o Frei Benedict, enquanto os conduzia a uma cela espaçosa. Fazemos o que podemos, embora nossos recursos sejam limitados. Margaret observou as crianças, algumas não muito mais velhas que Geoffrey, outras bebês como William. Todas carregavam nos olhos aquela gravidade prematura dos que viram demais muito cedo. Como está o menino? Perguntou Robert, aproximando-se da cama onde Margaret havia deitado William. A febre está subindo, murmurou ela, tocando a testa pequena e quente. Ele precisa de cuidados. O Frei Benedict trouxe uma tigela de água fresca e panos limpos. A mudança brusca de temperatura, o susto. Bebês são mais sensíveis que imaginamos às tensões ao redor. Enquanto Margaret cuidava de William, Robert conversou baixinho com o Frei. Margaret não conseguia ouvir as palavras, mas via a expressão cada vez mais sombria do monge. Há quanto tempo estás fugindo? Perguntou o Frei Benedict quando se aproximou novamente. Alguns dias, respondeu Margaret cuidadosamente. E a criança é realmente vosso filho? A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Margaret sentiu os olhos de todos.
Robert, Thomas até Alice e Geoffrey fixados nela. O Frei Benedict tinha algo nos olhos que sugeria que já sabia a resposta. "Por que perguntais?" disse ela finalmente. "Porque homens vieram aqui ontem procurando por uma mulher com um bebê, ofereceram ouro pela informação." O Frei pausou estudando o rosto de Margaret. "E porque este pequeno tem a marca?" "Que marca?" Robert se aproximou rapidamente. O Frei Benedict delicadamente moveu o cabelo escuro de William, revelando uma pequena marca de nascença na base do pescoço. Uma forma que lembrava vagamente uma coroa. "Todos os filhos da linhagem real de Wessex nascem com esta marca", disse o Frei suavemente. "É conhecida como a marca do rei." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Margaret sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ali estava a prova final, inegável, da identidade de William. Vós sabíeis", sussurrou ela para Robert. Ele assentiu lentamente. Sabia da marca, mas esperava que ninguém mais a reconhecesse. "E agora?" perguntou Thomas, sempre prático mesmo em face do impossível. O Frei Benedict se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. "Agora temos uma escolha difícil. Posso fingir que nunca vi esta criança, ou... Robert se tensionou. "Ou posso cumprir meu dever para com o reino legítimo." Os olhos do Frei encontraram os de Margaret. "Senhora, compreendeis o que tendes em vossos braços?" Margaret olhou para William, que havia parado de chorar, e agora a observava com seus olhos azuis brilhantes. Aqueles olhos que pareciam antigos demais, sábios demais para um bebê. "Sei que é uma criança que precisa de proteção", disse ela firmemente. "Sei que é inocente de qualquer crime, e sei que o amo como se tivesse saído do meu próprio ventre." O Frei Benedict sorriu pela primeira vez desde que chegaram. "Então compreendeis perfeitamente." "Que quereis de nós?" perguntou Robert. "Nada que já não estejais fazendo. Proteção, amor, cuidado." O Frei se levantou. "Mas devo advertir-vos, os homens que vieram aqui não eram soldados comuns. Eram mercenários. O tipo de homem que mata primeiro e faz perguntas depois." Margaret sentiu um frio no estômago. "Eles voltarão?" "É provável. Mas temos recursos." O Frei Benedict se dirigiu a uma parede aparentemente sólida e pressionou uma pedra específica. Para a surpresa de Margaret, uma seção da parede deslizou, revelando um túnel escuro. "Catacumbas antigas", explicou ele. "Construídas há séculos, conectam-se a vários pontos fora do monastério. Se necessário, podeis escapar sem ser detectados." Thomas se aproximou da entrada do túnel, os olhos brilhando com curiosidade. "Para onde levam?" "Várias direções. Uma saída fica próxima à estrada principal, outra perto do rio, uma terceira na floresta ao norte." O Frei sorriu para o menino. "Vosso filho tem espírito aventureiro." "Thomas sempre foi curioso", disse Margaret, sentindo uma pontada de orgulho misturada com preocupação. "Às vezes curioso demais." Eles passaram 2 dias no monastério, tempo suficiente para William se recuperar da febre e para todos descansarem adequadamente. Margaret descobriu que havia uma biblioteca pequena, mas impressionante, e passou horas ensinando Alice a reconhecer letras, enquanto Geoffrey brincava silenciosamente com os outros órfãos. Robert ajudava nos trabalhos do monastério, seu conhecimento de ferraria sendo útil para reparos diversos. Margaret notou como ele interagia naturalmente com as crianças órfãs, sua paciência infinita contrastando com a dureza que mostrava ao mundo exterior. "Ele seria um bom pai", pensou ela. Depois se surpreendeu com o próprio pensamento. Na segunda noite, porém, o Frei Benedict os despertou urgentemente. "Vinde, agora." Através da janela pequena, Margaret viu tochas se aproximando na estrada. Muitas tochas. "Quantos?" perguntou Robert, já se movendo para recolher seus pertences. "Mais de 20, e desta vez trouxeram cães de caça." O coração de Margaret afundou. Cães de caça eram diferentes dos cães de rastreamento que haviam escapado antes. Estes eram treinados para matar. "Para as catacumbas", ordenou Robert. "Rapidamente." Em questão de minutos, estavam descendo pelos túneis escuros, guiados apenas por uma tocha que o Frei Benedict carregava. O ar era úmido e frio, carregado com o cheiro de terra e tempos antigos. Atrás deles, ecoaram os sons de portões sendo arrombados e vozes ásperas exigindo respostas. "Por aqui", sussurrou o Frei.
os guiando através de uma série de túneis que pareciam se estender infinitamente. Margaret segurou William contra o peito, rezando para que ele não escolhesse aquele momento para chorar. O bebê parecia sentir a tensão, permanecendo quieto e alerta, como se compreendesse o perigo. Finalmente, uma corrente de ar fresco anunciou a proximidade de uma saída. O Frei Benedict apagou a tocha antes de abrir cuidadosamente uma porta disfarçada entre as raízes de uma árvore antiga. A estrada para o norte fica a apenas algumas centenas de metros, sussurrou ele. Ide com Deus. Robert apertou a mão do Frei. Vossa bondade não será esquecida. Protegei bem o pequeno rei, respondeu o Frei Benedict. O reino precisa dele. Eles emergiram na floresta noturna, deixando para trás a segurança temporária do monastério. Atrás deles, as luzes das tochas ainda brilhavam entre as árvores, mas estavam livres mais uma vez. Para onde agora? Perguntou Margaret. Robert olhou para o norte, onde as montanhas se erguiam como sombras gigantescas contra o céu estrelado. Para o lugar onde tudo começou, disse ele. Para casa. Mas Margaret sabia que aquela jornada seria a mais perigosa de todas, e que talvez nem todos chegassem ao destino. A estrada para o norte serpenteava através de colinas cobertas de urze, onde o vento carregava sussurros de um inverno que se aproximava. Margaret puxou o xale mais apertado ao redor de William, sentindo o peso crescente da responsabilidade com cada passo que davam em direção ao desconhecido. 3 dias haviam se passado desde que deixaram o monastério, e Robert os mantinha longe das estradas principais, seguindo trilhas de caçadores e caminhos esquecidos. Thomas havia se tornado seu assistente não oficial, aprendendo a ler sinais na natureza e a identificar perigos potenciais. Mãe, Alice sussurrou durante uma parada para descanso. Quando poderemos parar de correr? A pergunta inocente atingiu Margaret como um golpe físico. Suas próprias pernas doíam da caminhada constante, e ela podia ver o cansaço nos rostos de todas as crianças. Mesmo Geoffrey, sempre resiliente, arrastava os pés. Em breve, minha pequena, prometeu ela, embora não soubesse se era verdade. Robert apareceu entre as árvores retornando de um reconhecimento. Seu rosto estava tenso, e Margaret sentiu o estômago se apertar. Há cavaleiros na estrada principal, disse ele baixinho. Muitos cavaleiros. Soldados do Duque? Perguntou Thomas. Não sei. As cores são diferentes. Robert franziu o senho. Mas há algo estranho. Eles parecem estar esperando. Margaret sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento frio. Esperando por quê? Por nós. Eu suspeito. A resposta veio de uma voz familiar que os fez todos se tensionarem. Das árvores emergiu uma figura alta e imponente. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos e porte militar. Vestia uma armadura de qualidade, mas não as cores do Duque de Northumberland. Sir Geoffrey de Montfort, disse Robert, a voz cuidadosamente neutra. Não esperava encontrar-vos aqui. Margaret observou a interação entre os dois homens, sentindo undercurrents de tensão que não compreendia completamente. Havia história entre eles. Ela podia perceber nas posturas rígidas, nos olhares cautelosos. Robert de Blackwood. Sir Geoffrey sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Ou devo dizer, Sir Robert, ouvi que vossa lealdade ao rei morto vos rendeu um título. Minha lealdade continua com o rei legítimo, respondeu Robert firmemente. Sir Geoffrey observou Margaret e as crianças, seus olhos se fixando em William. E onde está este rei legítimo? O silêncio se estendeu por longos segundos. Margaret segurou William mais apertado, instintivamente protegendo-o do escrutínio do estranho. Que quereis, Geoffrey? Perguntou Robert finalmente. O mesmo que vós, imagino. Proteger o verdadeiro herdeiro de Wessex. Sir Geoffrey se aproximou lentamente. Posso ver a criança? Margaret olhou para Robert, que assentiu quase imperceptivelmente. Com relutância, ela descobriu parcialmente o rosto de William. Sir Geoffrey estudou o bebê por um longo momento. Depois assentiu satisfeito. Sim, definitivamente tem a aparência dos reis de Wessex. E a marca? Como sabeis da marca? A voz de Robert era afiada como lâmina. Por que tenho isto? Sir Geoffrey retirou um pergaminho selado de dentro da armadura. Uma carta da própria rainha, escrita pouco antes de morrer. Ela sabia que vocês viriam para o norte. Margaret sentiu o mundo inclinar sob seus pés. A rainha sabia? Sir Geoffrey desenrolou cuidadosamente o pergaminho
revelando uma escrita elegante em tinta já desbotada. Lê de voz mesma. Com mãos trêmulas, Margaret pegou a carta. As palavras dançaram diante de seus olhos por um momento, antes de se organizarem. A quem encontrar meu filho William? Ele é o herdeiro legítimo, nascido de meu corpo e sangue real. Mas sua mãe verdadeira era Lady Catherine de Anjou, minha dama de companhia, que morreu no parto. Criei William como meu próprio filho para protegê-lo das intrigas da corte. Se algo me acontecer, confio sua vida àqueles de coração puro, que reconhecerão nele não apenas um rei, mas uma criança necessitada de amor. O pergaminho tremeu nas mãos de Margaret. William não era apenas um príncipe, era um príncipe com uma linhagem complicada que poderia ser usada contra ele. Isto muda tudo, sussurrou ela. Na verdade, não muda nada, disse Robert firmemente. Ele ainda é o herdeiro legítimo. O rei Edmund o reconheceu oficialmente como seu filho e sucessor. Sir Geoffrey assentiu. Verdade. Mas há aqueles que usarão sua origem para questionar sua legitimidade. Ele se dirigiu a Margaret. Senhora, compreendeis o que isto significa? Margaret olhou para William, que havia despertado, e a observava com seus olhos azuis penetrantes. Significa que ele sempre será alvo de questionamentos. Que sempre haverá aqueles que dirão que ele não é verdadeiramente real. Precisamente. Sir Geoffrey guardou cuidadosamente a carta. Por isso é ainda mais importante que ele seja criado e protegido adequadamente. E vós nos ofereceis esta proteção? Perguntou Robert, desconfiança clara em sua voz. Ofereço algo melhor, um lugar onde ele pode ser educado como o rei que deve se tornar, mas também amado como a criança que é agora. Margaret sentiu seu coração acelerar. Que lugar? O monastério Fortaleza de São Dunstan, nas montanhas do norte. É dirigido pelo abade Dunstan, que foi tutor do próprio rei Edmund. Lá, William pode receber educação real, enquanto permanece seguro. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Margaret olhou para Robert, procurando orientação, mas viu em seus olhos a mesma incerteza que sentia. E qual é o preço desta proteção? Perguntou Thomas, surpreendentemente. Aos 12 anos ele havia aprendido que nada vinha de graça. Sir Geoffrey sorriu, desta vez com genuína aprovação. Inteligente este menino. O preço é simples. Quando William alcançar a maioridade e for coroado, eu serei nomeado seu conselheiro principal. Ah, ali estava. Margaret sentiu uma pontada de desilusão. Mesmo este homem que se apresentava como protetor tinha motivações políticas. E se recusarmos? Perguntou Robert. Então continuareis correndo para sempre. O duque não desistirá. Ele sabe que enquanto William viver, seu próprio reinado será sempre questionado. Margaret olhou ao redor. Para Thomas, com seus olhos velhos demais. Para Alice, que segurava a mão de Geoffrey protetoramente. Para Geoffrey, silencioso mas sempre observando. Para Robert, cuja lealdade nunca havia vacilado. E, finalmente, para William, inocente e inconsciente do peso que carregava. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela. Certamente, mas não temos muito tempo. Meus homens relatam que soldados do duque estão apenas algumas horas atrás de nós. Aquela noite, acamparam em uma caverna pequena que Sir Geoffrey conhecia. Enquanto as crianças dormiam, Margaret se sentou com William em seus braços, observando o fogo dançar nas paredes de pedra. Que pensais? Perguntou Robert, sentando-se ao lado dela. Penso que todas as nossas escolhas têm preços, murmurou ela, e que talvez seja a hora de aceitar que não posso proteger William para sempre sozinha. Robert ficou em silêncio por um longo momento. E eu penso que vós sois a melhor mãe que esta criança poderia ter, sangue ou não. As palavras aqueceram o coração de Margaret mais que o fogo. Ela olhou para William, que dormia pacificamente em seus braços, e tomou sua decisão. Amanhã, começariam a jornada para São Dunstan, e Margaret começaria a aprender como se separa de um filho, para salvá-lo. As montanhas se erguiam diante deles como gigantes adormecidos, suas encostas cobertas de pinheiros que sussurravam segredos antigos ao vento. Margaret nunca havia estado tão longe de casa, e cada passo em direção às alturas a fazia sentir-se menor, mais vulnerável contra a vastidão do mundo. A comitiva havia crescido. Sir Geoffrey trouxera 6 cavaleiros de confiança, homens de faces sérias que tratavam William com uma reverência que fazia Margaret desconfortável.
Ela preferia quando ele era apenas seu bebê, não um futuro rei cercado de cerimônia. Robert caminhava ao lado do cavalo que ela montava, uma presença constante e reconfortante. Nas últimas semanas de viagem, ele havia se tornado mais que um protetor, havia se tornado família. Margaret observava como ele ensinava Thomas a trabalhar ferro, usando ferramentas improvisadas, como brincava pacientemente com Alice e Geoffrey, como seu rosto se suavizava sempre que olhava para William. "Estais preocupada", observou ele, interrompendo seus pensamentos. "Sempre estou preocupada agora", admitiu Margaret. É como se a preocupação tivesse se tornado uma segunda pele. "A estrada para São Dunstan é segura", assegurou Sir Geoffrey, que havia se aproximado para ouvir a conversa. "Meus homens a patrulham regularmente." Era verdade que não haviam encontrado soldados do Duque há dias, mas Margaret não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Havia sinais sutis, pássaros que voavam em direções estranhas, fumaça distante que não parecia vir de lareiras domésticas, uma qualidade no ar que sugeria perigo iminente. Ali, Thomas apontou para uma coluna de fumaça negra se elevando atrás de uma colina próxima. "Isso não é normal." Sir Geoffrey franziu o senho, sinalizando para seus homens pararem. "Ficai aqui", ordenou. "Vou investigar." Mas antes que pudesse se mover, cavaleiros emergiram da floresta em ambos os lados da estrada. Não eram soldados do Duque. Suas cores eram diferentes, suas armas mais variadas. Bandidos. "Protegei a criança", gritou Robert, desembainhando a espada enquanto se colocava entre Margaret e os atacantes. O caos explodiu ao redor deles. Os cavaleiros de Sir Geoffrey lutavam bravamente, mas estavam em desvantagem numérica. Margaret desmontou rapidamente, segurando William contra o peito enquanto procurava abrigo. "Por aqui!" Thomas pegou Alice e Geoffrey pela mão, os guiando para trás de uma formação rochosa. Margaret os seguiu, seu coração batendo tão forte que abafava quase todos os outros sons. William havia começado a chorar, um choro agudo que cortava através do barulho da batalha como uma faca. "Silêncio, pequeno", sussurrou ela desesperadamente. "Por favor, silêncio." Mas o bebê estava assustado, e seus gritos apenas se intensificaram. Margaret olhou ao redor em pânico, procurando uma forma de escapar. A batalha estava se movendo em sua direção, e ela podia ver que os homens de Sir Geoffrey estavam perdendo. Foi então que viu Robert fazendo algo extraordinário. Usando suas habilidades de ferreiro, ele havia rapidamente amarrado ferraduras aos punhos, transformando-as em armas improvisadas. Cada golpe soava como marreta contra bigorna, derrubando bandidos com eficiência brutal. "Impressionante", murmurou uma voz atrás dela. Margaret se virou para encontrar um homem magro de olhos astutos, observando a batalha com interesse acadêmico. Ele não parecia ser nem bandido nem cavaleiro. Suas roupas eram simples, mas de boa qualidade, e ele carregava um bastão em vez de espada. "Quem sois?" perguntou ela, instintivamente protegendo William. "Alguém que pode ajudar", respondeu o homem. "Mas primeiro deveis decidir em quem confiar." "Do que falais?" O homem apontou para Sir Geoffrey, que lutava valientemente, mas estava sendo empurrado para trás pelos bandidos. "Vosso protetor nobre ali. Sabeis por que estes bandidos atacaram exatamente agora, exatamente aqui?" Margaret sentiu um frio no estômago. "Estais insinuando que..." "Estou insinuando que alguém disse aos bandidos onde encontrar-vos. Alguém que conhecia vossa rota exata." Os olhos do homem se fixaram em Sir Geoffrey. "Alguém que talvez quisesse que parecesse que estava tentando proteger-vos, enquanto na verdade..." "Não." Margaret balançou a cabeça. "Isso é impossível." "É? Observai cuidadosamente. Notai como os bandidos evitam atacar Sir Geoffrey diretamente? Como seus golpes parecem falhar por pouco." Margaret observou e, com horror crescente, percebeu que o homem estava certo. A luta parecia encenada. "Que quereis de nós?" perguntou ela. "Nada que já não estejais dispostos a dar. Proteção para a criança. Mas proteção real, não este teatro." A batalha estava terminando. Os cavaleiros de Sir Geoffrey haviam vencido, mas Margaret agora via tudo com olhos diferentes. Havia muitos corpos para uma batalha real. Bandidos mortos que pareciam ter ferimentos muito limpos, muito precisos. Robert se aproximou, respirando pesadamente, mas aparentemente ileso. "Estais todos bem?" "Estamos", respondeu Margaret. Mas seus olhos permaneceram no homem estranho. "Quem é este?"
Robert seguiu seu olhar. Alguém que vai desaparecer agora, disse o homem, começando a se afastar. Mas lembrai-vos, senhora, nem todo protetor tem vossas melhores intenções no coração. Ele desapareceu entre as árvores tão silenciosamente quanto havia aparecido. Margaret ficou com suas palavras ecoando na mente, uma semente de dúvida que começou a crescer. Que disse ele? Perguntou Robert. Margaret olhou para Sir Geoffrey, que se aproximava com um sorriso de alívio. Decidiu manter suas suspeitas para si mesma. Por enquanto, apenas ofereceu ajuda, disse ela. Nada importante. Mas sabia que suas palavras eram uma mentira. E sabia também que a partir daquele momento teria que observar Sir Geoffrey muito mais cuidadosamente. Porque se ele estava realmente disposto a trair William por ambição política, então nenhum deles estava seguro. O monastério Fortaleza de St. Dunstan se erguia contra o céu cinzento como uma promessa de santuário e uma ameaça ao mesmo tempo. Suas torres de pedra cortavam as nuvens baixas, e Margaret podia ver monges patrulhando as muralhas junto com soldados, uma combinação incomum que falava da natureza única do lugar. Impressionante, murmurou Thomas, seu pescoço esticado para observar as alturas. Margaret compartilhava da admiração do filho, mas uma parte dela se sentia intimidada. Este lugar representava um futuro para William que ela ainda não conseguia visualizar completamente. Um futuro onde ele seria educado como rei, mas também um futuro onde ela teria papel cada vez menor em sua vida. O abade Dunstan, que os recebeu nos portões, era um homem alto e magro, com olhos penetrantes que pareciam ver através das máscaras que as pessoas usavam. Seus cabelos eram completamente brancos, mas sua postura era ereta e sua voz firme. Sir Geoffrey, ele cumprimentou formalmente, depois seus olhos se fixaram em Margaret. E vós deveis ser a mulher corajosa que protegeu nosso jovem rei. Margaret sentiu calor subir às suas bochechas. Sou apenas Margaret, Vossa Excelência, uma camponesa que fez o que qualquer mãe faria. Qualquer mãe não teria conseguido o que vós conseguistes, replicou o abade com um sorriso gentil. Posso ver a criança? Com alguma relutância, Margaret descobriu o rosto de William. O bebê havia crescido visivelmente nas últimas semanas de viagem, seus traços se definindo mais claramente. Os olhos azuis brilhantes fixaram-se no abade com uma intensidade que parecia ir além de sua idade. Sim, murmurou o abade após um longo momento. Definitivamente carrega a marca dos reis de Wessex. Mas mais que isso, ele tocou delicadamente a mão pequena de William. Há algo nele. Uma qualidade que vai além do sangue real. Que tipo de qualidade? Perguntou Robert, sempre protetor. Paz, respondeu o abade simplesmente. Ele carrega paz em si. Isso é raro, mesmo entre reis. Eles foram conduzidos através de corredores de pedra, adornados com tapeçarias antigas e iluminados por velas em suportes de ferro trabalhado. Margaret nunca havia estado em um lugar tão grandioso e se sentia pequena e deslocada entre toda aquela majestade. O Conselho do Norte está reunido, explicou o abade enquanto caminhavam. Nobres leais ao rei legítimo, vindos de todas as partes do reino. Eles querem ver William, avaliar sua autenticidade. Avaliar? A voz de Margaret saiu mais afiada do que pretendia. Ele é uma criança, não um cavalo no mercado. O abade parou e se voltou para ela, seus olhos brilhando com aprovação. Precisamente a atitude que esperava de sua mãe protetora. Isso é muito bom. Margaret franziu o senho. Não compreendo. Compreendereis em breve. A grande sala onde o conselho se reunia era imponente, com teto abobadado e janelas altas que deixavam entrar luz filtrada pelas montanhas. Uma mesa enorme ocupava o centro, ao redor da qual estavam sentados homens de várias idades, todos vestindo as cores de suas casas nobres. Lord Henry de Lancaster se levantou quando entraram, um homem corpulento de cabelos ruivos já grisalhos e presença imponente. Ah, sim, esta é a mulher de quem tanto ouvimos falar. Margaret sentiu os olhos de todos os presentes sobre ela e William. Instintivamente, segurou o bebê mais apertado contra o peito. Meus senhores, disse o abade formalmente, apresento-vos Lady Margaret e o príncipe William de Wessex. Lady? Margaret começou a protestar, mas o abade a silenciou com um olhar. A criança parece saudável, observou um lorde mais velho, e tem definitivamente a aparência dos reis de Wessex. Aparência pode ser enganosa, retrucou outro.
Como sabemos que esta não é uma farsa elaborada? Margaret sentiu raiva ferver dentro dela. Farsa? Acusais-me de fingir que uma criança é algo que não é? Acuso-vos de nada, senhora, disse o Lorde calmamente. Mas esta criança carregará o destino de um reino. Devemos ter certeza. Certeza de quê? A voz de Margaret subiu perigosamente. De que ele é real, de que merece viver, de que eu sou adequada para tê-lo criado. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Margaret podia sentir a desaprovação de alguns presentes, mas também via algo mais em outros olhos. Respeito. A marca, disse Lord Henry finalmente. Mostrai-nos a marca. Margaret hesitou. Expor a marca seria confirmar definitivamente a identidade de William, mas também o colocaria em ainda mais perigo. Mostrai, encorajou o abade suavemente. Com mãos trêmulas, Margaret descobriu a nuca de William, revelando a pequena marca de nascença em forma de coroa. Um murmúrio reverente percorreu a sala. Vários lordes se levantaram, alguns chegando a se ajoelhar. É ele, sussurrou Lord Henry, o verdadeiro rei. Agora, disse o abade, sua voz cortando através das exclamações, devemos discutir sua educação e proteção. Ele permanecerá aqui, declarou Lord Henry. Onde pode ser educado adequadamente? E a mulher? Perguntou outro lorde. Margaret sentiu o coração parar. Esta era a pergunta que havia temido, mas que sabia que viria. A mulher, disse o abade, seus olhos encontrando os de Margaret, provou ser mais que adequada como mãe protetora. De fato, provou ser excepcional. Mas ela é uma camponesa, protestou alguém. E Cristo nasceu em um estábulo, replicou o abade firmemente. A nobreza não está no sangue, mas no caráter. E esta mulher mostrou caráter real. Margaret sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela validação inesperada. Qual é a vossa decisão? Perguntou Lord Henry diretamente para o abade. William permanecerá aqui para sua educação e proteção. Lady Margaret... Ele pausou, olhando diretamente para ela. Lady Margaret será reconhecida como mãe protetora, com direito de visitá-lo regularmente e participar de decisões importantes sobre sua criação. E os outros? Perguntou Sir Geoffrey. Seus outros filhos? São bem-vindos a permanecer ou partir, como desejarem, respondeu o abade. Margaret olhou para Thomas, Alice e Geoffrey. Seus filhos, porque eram seus filhos, independentemente de sangue, olhavam para ela com uma mistura de medo e confiança. Que decidis? Perguntou Lord Henry. Margaret olhou para William em seus braços, depois para Robert, que havia permanecido silencioso durante toda a discussão. Em seus olhos, ela viu apoio incondicional, qualquer que fosse sua decisão. William precisa de educação que eu não posso dar, disse ela finalmente. Mas ele também precisa de amor que protocolos reais podem não permitir. E, pressionou o abade, e eu fico. As palavras saíram com mais força do que ela esperava. Fico para garantir que ele cresça conhecendo amor além do dever, para garantir que se torne um rei, mas também um homem bom. O abade sorriu. Era exatamente essa a resposta que esperava. Mas Margaret sabia que sua decisão era apenas o começo. Agora tinha que aprender a ser mãe de um rei, enquanto tentava salvar a alma da criança. A cela destinada a William no monastério era pequena, mas confortável, com uma janela que dava para os jardins internos onde monges cultivavam ervas medicinais. Margaret havia passado a última semana organizando o espaço, tentando torná-lo o mais acolhedor possível para um bebê que em breve seria separado da única família que conhecera. Robert observava da porta, enquanto ela dobrava as roupinhas pequenas que haviam sobrevivido à jornada. Suas mãos tremiam ligeiramente, um sinal de nervosismo que ela tentava esconder das crianças. O abade é um homem bom, disse ele suavemente. William será bem cuidado. Sei disso, respondeu Margaret sem se voltar. Mas ser bem cuidado não é o mesmo que ser amado. Ele será amado também, por vós sempre que vierdes visitá-lo. Margaret finalmente se voltou, segurando uma mantinha pequena contra o peito. Uma vez por mês, Robert. Poderei vê-lo uma vez por mês. A limitação havia sido estabelecida pelo conselho, frequente o suficiente para manter o vínculo maternal, mas não tanto que interferisse na educação real de William. Em teoria, fazia sentido. No coração de Margaret, parecia uma eternidade. Mãe? Alice apareceu na porta, segurando a mão de Geoffrey.
Thomas disse que William vai morar aqui agora. Margaret se ajoelhou para ficar na altura das crianças. Sim, minha pequena. Ele precisa aprender coisas que só os monges podem ensinar. Como ler e escrever? Perguntou Geoffrey, sempre prático. Isso também, mas principalmente como ser um bom rei. Alice franziu o senho. Mas ele ainda é nosso irmão. A pergunta simples fez os olhos de Margaret se encherem de lágrimas. Sempre será nosso irmão. Nada mudará isso. O abade Dunstan apareceu na porta, sua presença imponente, mas gentil. Lady Margaret, é hora. Margaret sentiu o estômago se contrair. Ela havia sabido que este momento chegaria, mas saber não tornava mais fácil enfrentá-lo. Posso ter alguns minutos com ele? Pediu. Certamente. O abade se retirou, levando consigo Robert e as crianças. Margaret ficou sozinha com William, que dormia pacificamente em seus braços, alheio à separação iminente. Meu pequeno rei, sussurrou ela, tocando delicadamente seu rosto. Não sei se o que estou fazendo é certo. Não sei se uma camponesa como eu deveria estar tomando decisões sobre o futuro de um reino. William se mexeu no sono, um punho pequeno se fechando ao redor de seu dedo. Mas sei que te amo mais que minha própria vida. E sei que quero que cresças para ser não apenas um rei poderoso, mas um homem bom. Ela beijou sua testa suavemente. Por isso estou te deixando com pessoas que podem te dar o que eu não posso. Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas. Mas prometo-te, William, prometo que voltarei, que sempre lutarei por ti, que sempre lembrarei aos outros que és mais que uma coroa. És uma criança preciosa que merece amor. Uma batida suave na porta a avisou que o tempo havia acabado. Margaret respirou fundo, secou as lágrimas e se levantou. O abade entrou acompanhado de uma mulher de meia-idade de aparência maternal, irmã Catherine, que seria a cuidadora principal de William. Ele come a cada 3 horas, disse Margaret, entregando William com relutância. Gosta que cantem para ele quando está inquieto. E esta mantinha... Ela tocou o tecido suave. Era sua favorita. Ajuda-o a dormir. Irmã Catherine recebeu o bebê com cuidado evidente. Cuidaremos dele como se fosse nosso próprio filho, Lady Margaret. Não. Margaret balançou a cabeça firmemente. Cuidai dele como William. Não como vosso filho. Não como um símbolo, mas como ele mesmo. Ele tem personalidade própria, preferências próprias. Aprendei a conhecê-lo. A freira assentiu respeitosamente. Como desejardes. Margaret olhou uma última vez para William nos braços de outra mulher. Parecia tão pequeno, tão vulnerável. Cada instinto maternal gritava para ela pegá-lo de volta, fugir, protegê-lo do mundo que queria transformá-lo em algo que ele ainda não era. Mas em vez disso, ela se virou e saiu da cela. Do lado de fora encontrou sua família esperando. Thomas com os olhos vermelhos, mas controlado. Alice chorando abertamente. Geoffrey silencioso, mas segurando firme a mão dela. E Robert, cuja presença sólida era a única coisa impedindo-a de desabar completamente. Vamos para casa? Perguntou Alice entre soluços. Margaret olhou ao redor do monastério. As pedras antigas, os jardins cuidadosos, os monges que passavam silenciosamente, cumprindo suas tarefas diárias. Não era sua casa, mas seria o lar de William pelos próximos anos. Não temos mais casa, disse ela suavemente, mas construiremos uma nova. Robert se aproximou. O abade ofereceu-nos alojamento em uma das propriedades do monastério. Uma casa pequena no vale, perto o suficiente para visitardes William regularmente. Era uma solução prática, mas Margaret sentia como se estivesse aceitando viver à margem da vida de William, em vez de no centro dela. E se ele me esquecer? Perguntou ela subitamente. É tão pequeno. E se crescer sem lembrar de mim? Não esquecerá, disse Thomas com convicção surpreendente, porque não deixaremos que esqueça. Toda vez que o visitarmos, lembraremos a ele de nossa família. A sabedoria prematura de seu filho mais velho fez Margaret sorrir apesar das lágrimas. Quando te tornaste tão sábio? Quando aprendi que família não é apenas sangue, respondeu Thomas. É escolha, que William escolherá sempre nos lembrar, porque nós o escolhemos primeiro. Margaret abraçou seus filhos, sentindo a força que derivava deles. Talvez esta separação não fosse o fim de algo, mas o começo de algo novo, uma forma diferente de ser família, espalhada por distância, mas unida por amor. Vamos ver nossa nova casa, então, disse ela, tomando a mão de Robert.
Mas ao caminhar em direção ao vale, ela se virou uma última vez para olhar as torres do monastério. Em algum lugar lá dentro, William estava começando uma nova vida. E Margaret começava a aprender que amor maternal, às vezes, significava deixar ir para melhor proteger. 5 anos haviam se passado como folhas levadas pelo vento, cada estação trazendo mudanças sutis, mas significativas. A pequena casa no vale havia se transformado em um lar verdadeiro, com jardins prósperos, uma oficina de ferraria onde Robert ensinava seu ofício e risos de crianças ecoando pelas colinas. Margaret observava da janela da cozinha, enquanto Thomas, agora com 17 anos, trabalhava o ferro na bigorna com movimentos seguros e precisos. Robert havia sido um excelente professor, e o menino havia absorvido não apenas as técnicas da ferraria, mas também a paciência e a dignidade que vinham com o ofício honesto. Alice, aos 13 anos, havia se tornado uma jovem mulher de beleza gentil e mente aguçada. Ela ajudava Margaret com a administração das terras pequenas que o monastério lhes havia concedido, mostrando talento natural para números e organização. Geoffrey, aos 11 anos, permanecia o mais silencioso dos 3, mas havia desenvolvido uma habilidade notável com cavalos e sabia mais sobre as montanhas circundantes que qualquer outra pessoa no vale. Margaret, Robert entrou na cozinha, limpando as mãos no avental de couro. As colheitas estão prontas para a venda. Thomas e eu iremos ao mercado amanhã. Ela assentiu, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Hoje é dia de visita. Era a primeira visita a William em 2 meses. O inverno havia sido particularmente severo, tornando as viagens perigosas, e Margaret sentia uma mistura de ansiedade e expectativa, que crescia a cada mês que passava. A caminhada até o monastério havia se tornado familiar, mas nunca rotineira. Cada visita trazia a possibilidade de mudanças. William crescendo, desenvolvendo novos interesses, talvez se distanciando dela um pouco mais. O abade Dunstan a recebeu com seu sorriso característico. Lady Margaret, William tem estado ansioso pela vossa visita. Como ele está? Perguntou ela como sempre fazia. Crescendo em sabedoria e estatura, respondeu o abade. Mas talvez devais ver por vós mesma. Eles a conduziram aos jardins internos, onde encontrou William, agora com 5 anos, sentado sob uma árvore com um livro no colo. Ele havia crescido desde a última visita, seus cabelos escuros brilhando ao sol, suas feições infantis ainda suaves, mas já mostrando sinais da nobreza que carregava no sangue. Mãe Margaret! Ele gritou, abandonando o livro e correndo em sua direção. O coração de Margaret se encheu de alegria ao ouvi-lo chamá-la de mãe. Apesar dos protocolos e da educação formal, ele nunca havia perdido essa conexão com ela. Meu querido menino, disse ela, se ajoelhando para abraçá-lo, como cresceste? Estou aprendendo latim, disse William orgulhosamente, e o irmão Marcos me ensinou a jogar xadrez. Quereis que eu vos mostre? Margaret riu. Claro que quero. Eles passaram a tarde nos jardins, William demonstrando suas novas habilidades com a seriedade característica de uma criança que quer impressionar alguém amado. Ele lia passagens em latim, explicava estratégias de xadrez e mostrava os desenhos que havia feito de plantas medicinais. E Thomas? Perguntou ele durante um momento de pausa. Como está meu irmão Thomas? Margaret sentiu calor no coração. Apesar da separação, William mantinha vivas as memórias de sua família. Thomas se tornou um ferreiro excelente. Ele fez algo para vós. Ela retirou da bolsa uma pequena espada de brinquedo, perfeitamente forjada em miniatura. Disse que todo rei precisa de uma espada. Os olhos de William brilharam de alegria. É perfeita. Podeis agradecer a Thomas por mim? Claro. E Alice vos enviou isto. Margaret mostrou um pequeno livro de histórias que Alice havia copiado e ilustrado cuidadosamente. São contos sobre cavaleiros corajosos e reis sábios. William folheou o livro com reverência. Alice desenha tão bem. E Geoffrey? Que mensagem ele enviou? Margaret sorriu. Geoffrey raramente falava muito, mas sempre fazia questão de enviar algo para William. Ele encontrou esta pedra especial nas montanhas. Ela mostrou uma pedra lisa e brilhante de cor azul profunda. Disse que tem a cor dos vossos olhos. William segurou a pedra contra a luz, admirando como ela brilhava. Guardarei todas estas coisas para sempre. E eu? Perguntou uma voz familiar.
Margaret se virou para ver Robert se aproximando, carregando uma trouxa pequena. Sua presença a surpreendeu. Ele raramente a acompanhava nas visitas, preferindo dar-lhe tempo privado com William. Robert, William correu para abraçá-lo. Trouxestes algo para mim também? Talvez, disse Robert, com um sorriso misterioso. Mas primeiro, há algo que quero perguntar à vossa mãe. Margaret franziu o senho, confusa. Robert se ajoelhou diante dela, retirando algo da trouxa. Era um anel simples, mas elegante, forjado em prata com um pequeno safira azul. Margaret, disse ele, sua voz carregada de emoção, estes 5 anos foram os melhores da minha vida. Vós me destes uma família, um propósito, um lar. Querereis casar comigo. O jardim ficou completamente silencioso, exceto pelo murmúrio distante dos monges em oração. Margaret olhou para Robert, para William, que observava com olhos arregalados, e sentiu como se o mundo inteiro estivesse esperando sua resposta. Sim, sussurrou ela, estendendo a mão trêmula. Robert deslizou o anel em seu dedo. Depois a beijou suavemente. William aplaudiu entusiasticamente, e Margaret viu vários monges observando discretamente das janelas, sorrindo aprovadores. Agora somos realmente uma família, disse William solenemente. Mãe Margaret, pai Robert e todos os meus irmãos. As palavras simples da criança resumiam perfeitamente o que havia acontecido naqueles 5 anos. Eles haviam criado algo novo, algo que transcendia sangue e circunstâncias. Naquela noite, caminhando de volta para casa sob as estrelas, Margaret segurava a mão de Robert e pensava em como a vida podia ser estranha. Havia começado cuidando de William para protegê-lo, mas no processo havia encontrado uma nova família, um novo amor, uma nova versão de si mesma. "Estás feliz?" perguntou Robert. "Mais feliz do que jamais imaginei possível", respondeu ela honestamente. Mas no fundo de sua mente havia uma pequena preocupação persistente. William estava crescendo, se tornando mais rei e menos criança a cada visita. Em breve ele não precisaria mais dela. E então, o que aconteceria com a família que haviam construído ao redor dele? O mensageiro chegou em uma manhã dourada de primavera, quando as primeiras flores desabrochavam nos jardins de Margaret, e o som da bigorna de Robert ecoava alegremente pelo vale. O homem vestia as cores reais, azul e dourado, e carregava o selo oficial que fez o coração de Margaret acelerar antes mesmo de ouvir suas palavras. "Lady Margaret de Blackwood", anunciou ele formalmente, desdobrando um pergaminho. "Sou portador de uma mensagem de Sua Majestade, o rei William de Wessex." Margaret quase deixou cair a cesta de ovos que carregava. "Rei William?" "Sim, minha senhora. Sua Majestade foi oficialmente coroado há 3 meses, após atingir a maioridade de 15 anos. 15 anos. William tinha 15 anos. De alguma forma, os últimos 10 anos haviam passado como um sonho, e o bebê que ela havia protegido era agora um jovem rei governando o reino. Robert se aproximou da oficina, limpando as mãos no avental, sua expressão séria ao reconhecer as cores reais. "Que diz a mensagem?" O mensageiro desenrolou o pergaminho e leu em voz alta. "A minha querida mãe protetora, Lady Margaret de Blackwood, e ao meu querido pai adotivo, Sir Robert de Blackwood, saudações e bênçãos reais. É com grande alegria que vos convido para a cerimônia de reconhecimento real, a realizar-se no castelo de Wessex no primeiro dia do próximo mês. Como aqueles que me protegeram e criaram quando eu mais precisava, desejo honrar-vos publicamente diante de toda a corte. Vossa presença é não apenas solicitada, mas essencial, pois sem vós eu não seria o homem e rei que me tornei. Com todo o amor e gratidão, William, pela graça de Deus, rei de Wessex." Margaret sentiu as pernas falharem e se apoiou em Robert. O pergaminho continuava. "PS, por favor, trazei Thomas, Alice e Geoffrey. Um rei não pode estar completo sem toda a sua família ao seu lado." 10 anos, sussurrou Margaret. "Faz 10 anos desde que o vi pela última vez." Não era bem verdade. Ela havia continuado suas visitas mensais até William completar 12 anos, quando as exigências de sua educação real se tornaram tão intensas que as visitas foram reduzidas e depois, gradualmente, cessaram. As cartas haviam continuado, mensagens formais mas carinhosas que a mantinham informada sobre seu progresso. "Que tipo de cerimônia?" perguntou Robert ao mensageiro.
Uma cerimônia de reconhecimento público das pessoas que moldaram Sua Majestade, explicou o homem. É tradição que reis jovens honrem publicamente seus mentores e figuras parentais. Sua Majestade deseja nomear-vos como família honorária da coroa. Margaret sentiu o mundo girar. Família honorária da coroa. Era mais do que ela jamais havia sonhado possível. E se recusarmos? Perguntou ela, sempre prática. O mensageiro pareceu surpreso. Por que recusaria tal honra? Porque sou uma camponesa, disse Margaret simplesmente. E talvez uma camponesa não pertença à corte real. Com todo respeito, minha senhora, disse o mensageiro. Sua Majestade foi muito específico. Disse que se recusasseis por modéstia, eu deveria lembrar-vos de que coragem verdadeira às vezes significa aceitar honras que não acreditamos merecer para honrar aqueles que as oferecem. As palavras tinham o tom inequívoco de William. Mesmo nas mensagens formais, ele mantinha a sabedoria gentil que havia desenvolvido ainda criança. Temos tempo para nos preparar? Perguntou Robert, sempre prático. 2 semanas. E Sua Majestade providenciou roupas apropriadas e transporte. O mensageiro indicou uma carruagem elegante, esperando na estrada. Também enviou presentes para toda a família. Os presentes eram impressionantes, tecidos finos, joias simples, mas elegantes, e para cada um dos filhos, algo pessoal que mostrava que William os lembrava individualmente. Ferramentas de ferreiro especiais para Thomas, materiais de escrita e ilustração para Alice, e para Geoffrey, um cavalo jovem e bem treinado. Naquela noite, a família se reuniu ao redor da mesa para discutir o convite. A perspectiva de ir à corte real os deixava todos nervosos e empolgados ao mesmo tempo. Será que ele ainda se lembra de nós? Perguntou Alice, agora uma jovem mulher de 23 anos. Realmente se lembra, quero dizer, não apenas por obrigação. Lembrar-se-á, disse Geoffrey com certeza surpreendente. Aos 21 anos, ele havia se tornado um homem de poucas palavras, mas grande sabedoria. Pessoas como William não esquecem quem as amou primeiro. Thomas, agora com 27 anos, e um mestre ferreiro respeitado, estava menos convencido. Mas seremos nós ainda importantes para ele? Ele é um rei agora. Tem conselheiros, nobres, responsabilidades que não podemos compreender. Margaret olhou para seus filhos, não mais crianças, mas adultos com suas próprias preocupações e sonhos. Haviam crescido todos juntos em uma família que o destino havia criado de forma improvável. Há apenas uma forma de descobrir, disse ela finalmente. Iremos, veremos o homem que William se tornou, e se ele realmente não precisar mais de nós, pelo menos saberemos que cumprimos nosso papel. Robert cobriu sua mão com a dele. E se ainda precisar? Margaret sorriu olhando ao redor da mesa para os rostos das pessoas que mais amava no mundo. Então continuaremos sendo sua família, não importa o que isso signifique. 2 semanas depois, quando a carruagem real os levava em direção ao castelo de Wessex, Margaret observava a paisagem familiar se transformar em territórios que não conhecia. Estava prestes a reencontrar o bebê que havia protegido, agora como o rei que ele havia se tornado. A pergunta que a assombrava era simples. Ele ainda seria seu filho? Ou havia se tornado apenas Sua Majestade? O castelo de Wessex se erguia diante deles como uma visão saída de um sonho, suas torres se erguendo contra o céu azul com bandeiras tremulando ao vento. Margaret nunca havia visto algo tão grandioso, e mesmo Robert, que havia servido na corte anteriormente, parecia impressionado com a magnificência restaurada. É muito diferente de quando estive aqui pela última vez, murmurou ele, enquanto a carruagem atravessava os portões externos. William reconstruiu quase tudo. A reconstrução era evidente. Pedras novas misturadas com antigas, jardins cuidadosamente planejados e uma sensação geral de ordem e prosperidade que falava de um reino bem governado. Um grupo de cortesãos os esperava no pátio principal, mas foi uma figura familiar que Margaret viu primeiro, o abade Dunstan, agora mais velho, mas ainda imponente, sorrindo calorosamente enquanto se aproximava. Lady Margaret, disse ele beijando respeitosamente sua mão. Sir Robert, é uma alegria vê-los novamente. Abade Dunstan. Margaret sentiu-se mais confortável com a presença familiar. Como está a Sua Majestade? O sorriso do abade se alargou. Vejam por vós mesmos. Uma porta se abriu no alto da escadaria principal e uma figura alta e elegante emergiu.
Por um momento, Margaret não o reconheceu. Este jovem homem de porte régio, vestindo roupas simples, mas de corte perfeito, com cabelos escuros penteados cuidadosamente e postura confiante. Mas então ele sorriu, e Margaret viu o menino que havia criado. "Mãe Margaret", disse William, descendo a escadaria com passos apressados que abandonavam completamente o protocolo real. "Pai Robert." Antes que qualquer um pudesse reagir adequadamente, William os envolveu em um abraço afetuoso que fez murmúrios surpresos ecoarem entre os cortesãos observadores. Reis não abraçavam camponeses, mesmo camponeses elevados, mas William claramente não se importava com protocolos naquele momento. "Meu filho", sussurrou Margaret, permitindo-se usar a palavra que havia evitado por anos. "Como cresceste? E como vós pouco mudaste", respondeu William, segurando-a pelos ombros para estudar seu rosto. "Ainda tendes o mesmo olhar gentil que me acalmava quando eu chorava." Ele se virou para Robert e apertou firmemente sua mão. "Pai Robert, as ferramentas que enviaste foram úteis. Mandei fazer uma oficina no castelo e ainda pratico ocasionalmente. Vossas lições sobre trabalho honesto nunca foram esquecidas." Robert sorriu, claramente emocionado. "Majestade." "William", corrigiu o rei firmemente. "Para vós, sempre William." Então ele viu Thomas, Alice e Geoffrey, que haviam permanecido ligeiramente atrás, intimidados pela grandeza do ambiente. "Thomas." William se aproximou do irmão mais velho, agora claramente um mestre artesão. "Ouvi falar de vossa reputação como ferreiro. Dizem que vossas lâminas são as melhores da região." Thomas corou. "Majestade, eu apenas..." "Parou de me chamar de majestade", disse William rindo. "Ou terei que decretar que é crime." Ele se virou para Alice, que havia se tornado uma mulher elegante e inteligente. "Alice, minha querida irmã, ainda tenho todos os livros que ilustraste. Na verdade..." Ele fez um sinal e um servo trouxe um livro lindamente encadernado. "Mandei encadernar suas ilustrações. São tesouros reais agora." Alice ficou sem palavras, folheando o livro que continha suas ilustrações infantis, tratadas como obras de arte. Finalmente, William se aproximou de Geoffrey, o mais quieto dos irmãos. "Geoffrey, meu irmão silencioso e sábio, ouvi que vos tornastes o melhor conhecedor de cavalos da região norte." Geoffrey assentiu, ainda intimidado demais para falar. "Tenho algo para vos mostrar", continuou William. "Mas primeiro venham. A cerimônia será à noite, mas quero que vejam o que fizemos com o castelo." A visita foi reveladora. William havia transformado o castelo em algo que equilibrava a majestade real com a habitabilidade humana. Havia biblioteca, oficinas, jardins onde órfãos da guerra brincavam sob cuidado de tutores dedicados. "Aprendi com vossa família", explicou William enquanto caminhavam, "que um lar verdadeiro não é definido por sua grandeza, mas pelo amor que contém." Durante o jantar privado antes da cerimônia, Margaret observou William interagir com sua família. Ele havia se tornado um homem impressionante, sábio além de seus anos, gentil mas firme, claramente respeitado por seus conselheiros. Mas, mais importante, ele havia mantido a essência do menino que ela havia criado. "William", disse ela finalmente, "devo perguntar, por que esta cerimônia? Por que nos honrar publicamente?" William pausou, colocando o garfo de lado. "Porque um rei deve ser honesto sobre as fontes de sua força. E minha força veio de vós, de todos vós." Ele olhou ao redor da mesa. "Thomas me ensinou o valor do trabalho honesto. Alice me ensinou que beleza pode ser criada mesmo nas circunstâncias mais simples. Geoffrey me ensinou que às vezes a sabedoria vem do silêncio e observação." Sua voz ficou mais suave. "Robert me ensinou que um homem verdadeiro protege aqueles que ama, independentemente do custo pessoal. E mãe Margaret..." Ele olhou diretamente para ela. "Vós me ensinastes que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir aqueles que amamos para permitir que se tornem o que devem ser." Margaret sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. "Mas mais que isso", continuou William, "esta cerimônia é minha forma de dizer ao reino que família não é apenas sangue. É escolha, compromisso, amor incondicional. Vós me escolhestes quando eu era vulnerável. Agora eu vos escolho como minha família verdadeira." A cerimônia naquela noite foi magnífica. Diante de toda a corte, William proclamou oficialmente Margaret como mãe protetora do reino e Robert como guardião da coroa, títulos que vinham com terras, rendas e, mais importante,
reconhecimento oficial de seu lugar na família real. Thomas foi nomeado mestre ferreiro real. Alice recebeu o título de cronista real por suas habilidades artísticas, e Geoffrey tornou-se mestre dos cavalos reais. Mas o momento mais emocionante veio quando William removeu um anel simples de seu dedo, o anel de sinete real. Este anel, disse ele ao salão silencioso, simboliza minha autoridade como rei. Mas esta noite, quero que vejam algo mais importante. Ele se aproximou de Margaret, que estava sentada em um lugar de honra ao lado do trono. Mãe Margaret, quando eu era bebê, vós me acolhestes como vosso próprio filho. Cuidastes de mim, protegestes-me, amastes-me quando eu não tinha nada a oferecer em troca, exceto problemas e perigo. Ele colocou o anel temporariamente de volta em seu dedo, depois segurou as mãos de Margaret. Agora, como rei, ofereço-vos algo em troca. Não apenas títulos ou terras, mas isto. Prometo que sempre tereis lugar na minha mesa, sempre sereis bem-vindos em minha casa, e sempre sereis minha família, não importa o que o destino traga. A sala explodiu em aplausos, mas Margaret mal ouvia. Estava olhando nos olhos de William, não mais os olhos de um bebê que havia protegido, mas os olhos de um homem que ela havia ajudado a formar, e que agora a protegia de volta. Agora, disse William voltando-se para a corte, que fique claro para todos. Esta mulher e sua família são tesouros do reino. Quem os honra, honra a mim. Quem os protege, protege a coroa. Mais tarde, quando as festividades haviam terminado e eles estavam sozinhos na biblioteca do castelo, William fez uma pergunta que Margaret não esperava. Ficareis? Perguntou ele simplesmente. Há lugares para todos vós na corte. Podeis ter a vida que desejardes. Margaret olhou para Robert, que assentiu encorajadoramente, depois para seus filhos, que pareciam ansiosos e esperançosos. Por algum tempo, disse ela finalmente. Mas nossa casa é no vale. Nossa vida está lá. William sorriu. Esperava que dissesseis isso, mas saibam que a oferta permanece sempre aberta. E ele hesitou. Esperava que pudesseis vir a todas as festividades importantes. Nascimentos, casamentos, coroações futuras. Estaremos lá, prometeu Margaret. Sempre estaremos lá. E assim foi. Margaret e sua família retornaram ao vale, mas agora como família oficial da coroa. Visitavam regularmente o castelo. William visitava-os com a mesma frequência. E quando ele se casou 2 anos depois, foi Margaret quem segurou sua primeira filha. O bebê que ela havia protegido havia se tornado não apenas um rei, mas um homem que honrava aqueles que o haviam formado. E Margaret finalmente compreendeu que, às vezes, deixar ir alguém que amamos é a única forma de descobrir que nunca realmente os perdemos. 3 anos haviam se passado desde a cerimônia de reconhecimento, e o reino de Wessex prosperava sob o governo sábio do rei William. Margaret havia encontrado um equilíbrio perfeito entre sua vida no vale e suas responsabilidades como mãe protetora do reino, visitando a corte regularmente, mas sempre retornando ao lar que havia construído com Robert. Era uma manhã de outono quando chegou a notícia que mudaria tudo mais uma vez. O mensageiro que chegou ao vale não vestia as cores reais familiares, mas as cores sombrias de luto. Margaret sentiu o coração afundar antes mesmo de ouvir as palavras. Lady Margaret, disse o homem, sua voz carregada de urgência, deveis vir imediatamente. Sua Majestade está gravemente doente. Doente? Robert deixou cair o martelo que segurava. Que tipo de doença? Os médicos reais não conseguem determinar. Começou como uma febre simples há uma semana, mas piorou rapidamente. Ele tem pedido por vós constantemente. Margaret não hesitou. Em questão de minutos estava pronta para partir, acompanhada por Robert e seus filhos. A viagem de um dia ao castelo pareceu uma eternidade, cada batida dos cascos dos cavalos ecoando o medo crescente em seu coração. O castelo que encontraram era muito diferente do lugar alegre que haviam deixado. Cortesãos sussurravam em grupos pequenos pelos corredores. Médicos iam e vinham com expressões sombrias e uma atmosfera de desespero pairava como névoa. O abade Dunstan os recebeu, seu rosto marcado pela preocupação. Margaret, graças a Deus chegastes. Ele está muito mal. Levai-me a ele, disse ela simplesmente. O quarto real estava mergulhado em penumbra, velas tremeluzindo nas mesás laterais. Na cama grande,
Margaret mal reconheceu o jovem homem vigoroso que havia visto apenas alguns meses antes. William estava pálido como as lençóis que o cobriam, respirando com dificuldade, o cabelo escuro grudado na testa pelo suor da febre. "William", sussurrou ela, aproximando-se da cama. Os olhos dele se abriram lentamente, demorando um momento para focalizá-la. Quando a reconheceu, um sorriso fraco cruzou seus lábios. "Mãe Margaret." Sua voz era pouco mais que um sussurro. "Sabia que viríeis." Margaret se sentou na beira da cama, tomando sua mão quente e trêmula nas suas. "Claro que vim. Sempre virei quando precisardes de mim. Os médicos dizem..." William tossiu, uma tosse seca que o fez estremecer. "Dizem que pode ser o fim." "Não diga isso", Margaret repreendeu gentilmente. "Vós sois forte. Sobrevivestes a muito mais que uma febre." William apertou fracamente sua mão. "Margaret, há algo que preciso vos contar. Algo que só vós podeis compreender." Ela se inclinou mais perto. "Diga-me." Estou com medo", admitiu ele, as palavras saindo em um sussurro quebrado. "Não da morte, mas de morrer sem ter sido o rei que prometeu ser, sem ter honrado o sacrifício que vós e pai Robert fizeram." Margaret sentiu lágrimas picar em seus olhos. "William, olhai ao vosso redor. Olhai para o reino que construístes. Vós vos tornastes exatamente o rei que sempre soube que seríeis. Mas há tanto que ainda não fiz. Reformas que planejo, injustiças que quero corrigir." Sua voz falhou, e ele fechou os olhos, exausto pelo esforço de falar. Margaret estudou seu rosto, vendo não o rei, mas o menino que havia criado. E, subitamente, ela compreendeu algo. "William", disse ela firmemente, "abri os olhos." Ele obedeceu, surpreso pelo tom de comando em sua voz. "Quereis saber a verdade? A verdade que aprendi criando-vos." Margaret endireitou os ombros. "A grandeza não está em quanto fazemos, mas em como fazemos. Não está em viver para sempre, mas em viver com propósito." Ela se levantou, caminhando até a janela e abrindo as cortinas. A luz do sol entrou no quarto, iluminando o rosto de William. "Vós me perguntais se fostes um bom rei. Deixai-me dizer-vos o que vejo." Margaret retornou à cama, sua voz ganhando força. "Vejo um homem que transformou um reino dividido em uma nação próspera. Vejo um rei que governa com justiça, mas tempera a justiça com misericórdia." William a observava, uma nova luz em seus olhos. "Vejo alguém que nunca esqueceu de onde veio, que honra tanto o camponês quanto o nobre, que construiu um reino onde órfãos têm lar e viúvas têm proteção." Margaret tomou sua mão novamente. "Vós me perguntais se fostes o rei que prometera ser. Eu vos digo, vós vos tornastes melhor. Mas se eu morrer agora, se morrerdes agora", interrompeu Margaret, "morrereis sabendo que cada dia de vossa vida teve significado, que cada decisão que tomastes foi guiada pelo amor ao vosso povo. Isso não é pouco, William. Isso é tudo." Um silêncio profundo caiu sobre o quarto. William estudou o rosto de Margaret e ela viu algo mudando em seus olhos, o medo sendo substituído por algo mais forte. "Vós sempre soubestes o que dizer", murmurou ele. "Porque vos conheço", respondeu Margaret simplesmente. "Conheço vosso coração, vossa alma, vosso caráter, e todos são magníficos." William fechou os olhos, mas desta vez não de exaustão, e sim de paz. "Obrigado, mãe Margaret, por tudo." Margaret permaneceu ao lado de sua cama durante 3 dias e 3 noites, raramente saindo, sempre vigilante. Robert trouxe-lhe comida. Os filhos se revezavam fazendo-lhe companhia, mas ela se recusava a se afastar por muito tempo. Na 3ª noite, a febre finalmente quebrou. William abriu os olhos ao amanhecer do 4º dia, lúcido e claramente melhor. "Margaret." "Estou aqui", disse ela, embora sua própria voz estivesse rouca de cansaço. "Tive sonhos estranhos", disse ele, tentando se sentar. "Sonhei que estava novamente bebê, e vós me seguráveis durante uma tempestade. Dissestes que enquanto me segurastes, eu estaria seguro." Margaret sorriu, ajudando-o a se acomodar contra as almofadas. "Não foi sonho, meu querido. Foi memória." William a estudou por um longo momento. "Vós me salvastes novamente, não foi?" "Vós vos salvastes", corrigiu Margaret. "Eu apenas vos lembrei de quem sois." O médico real chegou 1 hora depois, e após um exame cuidadoso, declarou que a crise havia passado. O rei se recuperaria completamente. Naquela tarde,
Quando William estava forte o suficiente para sentar no jardim, ele fez uma pergunta que Margaret não esperava. "Tendes medo de morrer?" perguntou ele subitamente. Margaret considerou a pergunta cuidadosamente. "Tenho medo de morrer sem ter amado o suficiente", disse ela finalmente. "Mas não tenho medo da morte em si. Por quê? Porque sei que o amor que damos continua vivendo naqueles que tocamos. Vós, meus filhos, Robert, sois a minha imortalidade." William assentiu lentamente. "E vós sois a minha força." Naquele momento, Margaret compreendeu que a verdadeira prova não havia sido proteger William quando ele era vulnerável. Havia sido ensiná-lo a encontrar força em si mesmo quando ela não pudesse mais protegê-lo. E nessa prova final ambos haviam sido bem-sucedidos. 10 anos se passaram desde a doença quase fatal de William, e Margaret, agora com 63 anos, observava do terraço de seu lar no vale enquanto seus netos brincavam nos jardins. O cabelo estava completamente grisalho, as mãos mostravam as marcas dos anos de trabalho honesto, mas seus olhos mantinham a mesma gentileza que havia conquistado o coração de um rei bebê décadas atrás. Robert, aos 70 anos, ainda trabalhava na oficina, embora mais devagar agora, ensinando a arte da ferraria aos filhos de Thomas. Suas mãos, antes tão fortes, tremiam ligeiramente, mas sua dedicação ao ofício permanecia inabalável. Thomas havia se casado com uma jovem do povoado vizinho e tinha 3 filhos próprios. Alice tornara-se uma cronista respeitada, seus livros lidos em todo o reino. Geoffrey, fiel à sua natureza silenciosa, havia estabelecido a melhor criação de cavalos da região e permanecera solteiro, dedicando-se completamente aos animais que amava. Era uma tarde dourada de verão quando o som familiar de cavalos se aproximando anunciou uma visita. Margaret sorriu ao reconhecer as cores reais, mas seu sorriso se alargou quando viu quem desembarcava da carruagem simples mas elegante. William, agora com 28 anos, havia amadurecido magnificamente. O rosto mantinha a gentileza que ela sempre havia amado, mas agora carregava também a dignidade e sabedoria de um rei experiente. Ao lado dele, sua esposa, a rainha Isabela, carregava um bebê recém-nascido. "Mãe Margaret." William a abraçou calorosamente, como sempre fazia. "Vim apresentar-vos vossa nova neta." Margaret recebeu o bebê nos braços, sentindo a familiar onda de ternura que sempre acompanhava o contato com uma criança. A menina tinha os olhos azuis da linhagem real, mas algo no formato do rosto lembrava William quando era bebê. "Como se chama?" perguntou Margaret, embalando a criança suavemente. "Margaret", respondeu Isabela, com um sorriso tímido. William insistiu. "Disse que, se nossa filha crescer para ter metade de vossa coragem e sabedoria, será uma rainha excepcional." Margaret sentiu lágrimas picarem seus olhos. "É uma grande honra. A honra é nossa", disse William firmemente. "E há algo mais que queremos pedir-vos." Margaret o olhou questionadoramente. "Queremos que sejais madrinha oficial da pequena Margaret, não apenas em nome, mas verdadeiramente. Queremos que a ajudeis a crescer, que lhe ensineis as lições que me ensinastes." "William", Margaret começou a protestar, "eu já sou velha, e por isso mesmo vossa sabedoria é inestimável", interrompeu Isabela. "Uma rainha futura precisa aprender não apenas etiqueta e política, mas bondade, humildade, força verdadeira. Quem melhor para ensinar isso que vós?" Margaret olhou para a bebê em seus braços, depois para William. Significa que nossa família continuará crescendo e se fortalecendo", disse William. "Que o amor que vós me destes será passado para a próxima geração." Naquele momento, Robert apareceu da oficina, seguido por Thomas e seus filhos, Alice carregando seus materiais de escrita e Geoffrey vindo dos estábulos. Toda a família se reuniu no jardim, 3 gerações unidas por escolha e amor. "Há algo mais", disse William, retirando um documento selado de sua capa. "Um decreto real que quero ler para todos." Ele desenrolou o pergaminho e leu em voz alta. "Por decreto real de William, pela graça de Deus, rei de Wessex, fica estabelecido que a propriedade conhecida como Vale de Blackwood será doada permanentemente à família de Lady Margaret e Sir Robert de Blackwood, para permanecer em sua linhagem para sempre. Além disso, fica estabelecido o decreto da família escolhida, declarando que família verdadeira
não é determinada apenas por sangue, mas por amor, lealdade e escolha mútua. Que este decreto sirva como exemplo para todas as gerações futuras. E que fique registrado para a história que este rei deve sua sabedoria, bondade e força não apenas a seu nascimento real, mas principalmente ao amor incondicional daqueles que escolheram criá-lo quando ele mais precisava, selado neste dia com gratidão eterna. O jardim ficou em silêncio profundo, quebrado apenas pelo som suave do vento nas árvores e o riso distante das crianças brincando. "William", sussurrou Margaret, "isso é demais." "Não é suficiente", respondeu ele firmemente. "Nunca poderia ser suficiente para compensar o que me destes." Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de dourado e vermelho, Margaret observou sua família, sangue e escolha misturados inseparavelmente. Thomas ensinando os sobrinhos a forjar ferro simples, Alice mostrando à rainha Isabela suas ilustrações mais recentes, Geoffrey pacientemente explicando a William as qualidades de um potro jovem, Robert segurando um dos netos no colo enquanto contava histórias de tempos antigos. E no centro de tudo, o bebê que havia chegado em uma noite tempestuosa, agora um rei sábio e gentil, segurando sua própria filha, enquanto observava a família que o destino havia criado de forma tão improvável. "Mãe Margaret", disse William aproximando-se dela, "há uma última coisa que quero saber. Diga, se tivesses que fazer tudo novamente, sabendo todos os sacrifícios, todas as dificuldades, todos os medos, falo-íeis?" Margaret olhou para ele, para sua família, para a pequena Margaret dormindo pacificamente em seus braços. Pensou na cabana humilde onde tudo começara, nas fugas desesperadas, nas separações dolorosas, nas incertezas que haviam marcado tantos anos. "Sem hesitar", respondeu ela. "Cada momento de dor valeu por esta alegria. Cada sacrifício foi recompensado 1000 vezes." William sorriu, beijando delicadamente sua testa. "Então vivemos uma vida completa." Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro, Margaret embalou a pequena Margaret e cantou suavemente a mesma canção de ninar que havia cantado para William tantos anos atrás. A melodia flutuou pelo ar noturno, carregando consigo promessas de amor, proteção e esperança para o futuro. Uma nova geração estava começando, mas o legado do amor incondicional continuaria, e Margaret finalmente compreendeu que sua verdadeira realeza não vinha de títulos ou decretos, mas da riqueza imensurável de uma família unida pelo amor. O círculo estava completo, mas era também um novo começo,